tarde. Bem-vindo ao podcast chamado IgrenaCast. E hoje vamos entrevistar o professor Leonardo, que é formado na área de eletromecânica, mas vai responder umas perguntas sobre mecatrônica para nós. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde. O senhor poderia nos contar sobre a história do senhor, o que motivou o senhor a se formar nessa área? Bem, desde novo eu já trabalho na área de elétrica, né? Meu pai sempre trabalhou na área de elétrica, eu sempre tive assim, uma afinidade com essa área. Daí eu fui fazer o curso de licenciatura na área de eletromecânica para poder lecionar, né? Virar professor. Posteriormente eu acabei ingressando, fiz um concurso público depois da minha formação e trabalho como técnico, além daqui da escola, trabalho no Instituto Federal, aqui em Sinistro, trabalhar lá de mecânica e de eletromecânica. De lá eu fiz pós-graduação, fiz especialização em engenharia de materiais, depois fiz mestrado em engenharia de materiais. Como minha formação é voltada para a área do ensino, né? E para aqui, fiz um concurso, estou aqui hoje dando aula para vocês nessa área. Como a formação de vocês na mecatrônica tem relação com a questão, na verdade é uma modificação que ocorreu aí na questão mais da nomenclatura do curso, né? Eletromecânica, mecatrônica, praticamente são a mesma coisa, tem a mesma linha de segmento aí. Mas a mecatrônica voltada mais para a parte eletrônica e a eletromecânica envolve a mecânica junto com a elétrica pesada, mas elas se relacionam ali, né? A formação acaba sendo a mesma, praticamente. Então, podemos começar? Pode, já era para ter começado. Como o estudo da força, do atrito e da eficiência das máquinas pode ajudar a tornar os processos industriais mais sustentáveis, evitando o desperdício de energia? Bem como você falou de desperdício de energia, né? A questão aí que envolve a utilização de dispositivos que reduzam a questão do atrito, né? Porque o atrito é a resistência que o material tem, né? De se movimentar a partir de cima de um outro material, criando o que? Desgaste excessivo, aquecimento e um gasto maior de energia, né? Então, o que é que hoje se utiliza? Essas novas tecnologias para reduzir essa ação do atrito, consequentemente reduzir o consumo de energia, tanto elétrica, seja ela produzida através de equipamentos ligados a motores que utilizam alimentação de combustíveis fósseis, também reduzir essa questão aí, o atrito reduz esse desgaste, o aquecimento, consequentemente reduzir o impacto que se tem, né, desses equipamentos, tanto na redução de energia elétrica, quanto na utilização de dispositivos motores que utilizam combustível fóssil. Você acaba tendo um impacto aí significativo, né, em relação a sustentabilidade, o consumo de energia e o controle que tem com a relação com o meio ambiente, né? Vamos para a segunda pergunta. Se fosse preciso escolher o que traria mais impacto para a sustentabilidade, máquinas que aproveitam melhor as energias naturais, como turbina eólica, ou mecanismos mecânicos que reduzem as perdas por atrito, e por que você falou? Não, eu acho que o que a gente está mais em questão hoje, está mais em evidência, é a questão da produção de energia renovável, seja ela qual for, né? Tem a energia solar, a eólica. Então, eu acho que qualquer uma delas tem um impacto significativo aí na questão do impacto ambiental, a sustentabilidade. Eu acho que tem o seu valor, né? Seja a eólica, seja ela a energia solar, energia que pode ser também do movimento de ondas, que já tem esse estudo aí, né? Então qualquer uma delas já está se tornando aí, tem sido tratada com bastante atenção em substituição a outros meios que causem menos impacto, né? Para o meio ambiente, no caso. Então você não tem nenhuma preferência? Não, acredito que as duas têm no meio de quem trabalha na área ambiental, tem a questão do controle aí no caso da geração de energia eólica, tem a questão da geração de ruídos excessivos, que é diferente da energia solar, ela não gera nenhum tipo de ruído, né? Ela só capta ali a questão da luz solar, ela tem a movimentação das partículas e gera energia. Já no caso da energia eólica, está relacionada aí uma geração de um elevado ruído, né? Da movimentação das hélices, fora o impacto para algumas aves migratórias, né? Então o pessoal questionamento, tem muita área que está envolvida com essa questão do trabalho com energias renováveis, a eólica, fala muito dessa questão do impacto, mas na verdade mais de o ruído e a questão migratória de algumas aves que acaba se colidindo com as paletas, com as hélices, né, do tubo hélice lá do gerador, e acaba causando algum tipo de dano para esses animais. E o que significa falar em mecatrônica sustentável? E mecânica sustentável?
Eu acho que, no geral, não é nem mecatrônica ou mecânica. Eu acho que o que a gente tem que buscar, seja na área elétrica, mecânica, o que for, é o direcionamento mais adequado dos resíduos sólidos produzidos nas indústrias. Né? A gente sempre está buscando reduzir o máximo de sobras para que essas sobras não sejam jogadas na natureza. Então, diante disso, mecanismos estão sendo desenvolvidos para a produção de qualquer área da manufatura, para produzir material sem sobra, porque essa sobra acaba virando lixo. São os resíduos sólidos, os resíduos líquidos, são jogados na natureza, no aproveitamento. Então, a tecnologia avançou tanto que a gente consegue reutilizar o máximo de material dentro de um processamento, de algum tipo de produção, qualquer material, seja eletrodoméstico, seja em qualquer área. Então, busca-se aproveitar o máximo possível desse material. E aí, o que acontece? Dentro dos processos industriais, há ali um controle para que não haja desperdício, nem a eliminação desse material, que é esse resíduo sólido, qualquer tipo de resíduo, material residual. Então a tecnologia vem para minimizar esses impactos desse material, aproveitar o máximo possível da matéria-prima e que não se sobre nada e isso aí não venha a ser eliminado, descartado de uma forma que não seja mais adequada, para trazer um impacto ambiental que a gente tem hoje, né? A questão da utilização de garrafas PET, que está aí. Então a gente sempre está buscando o quê? Processo de reciclagem, dentro da área de tecnologia, usar esse material reciclado para a produção de novos componentes, seja aí na área da microeletrônica, qualquer área, produção de novos produtos. Então a tecnologia, a área da mecatrônica busca criar dispositivos mais avançados para a gente conseguir aproveitar o máximo desse material e reduzir o impacto, né, no meio ambiente. E dizendo assim, como que se ela se diferencia da mecânica tradicional? Sim, pelo meio dos gastos, manutenção da energia. Como assim? Reformule aí, pergunte aí de novo, essa eu não compreendi muito não. Você fala mecatrônica com a mecânica? Não, da mecânica tradicional. Em que ela se diferencia da mecânica sustentável? A mecânica tradicional é a mecânica mais bruta, voltada para dispositivos de grande porte e uma mecânica menos refinada. Porque na verdade na área da mecânica tem a mecânica industrial e tem a mecânica que ela é mais refinada, que seria uma mecânica simples que você vê no relógio, que você vê no motor de um carro, que o carro é ajustado, tem todo esse princípio aí. Já na mecânica de grande porte, equipamento de grande porte, a questão do trabalho ali, como é que se fala? Do acabamento do material é mais grosseiro, tá? Tem essa diferença aí entre eles. Mas em relação à produção o impacto, você fala o impacto ambiental, né? Em relação ao impacto ambiental, eu posso fazer um comparativo seguinte. Vamos fazer um comparativo analisando com os veículos hoje em dia. Hoje, o que é que se busca dentro da área da mecatrônica, da mecânica? Reduzir o tamanho dos motores dos veículos, né? Para que você gaste menos material e gere menos desperdício. Só que o motor tem mais potência, apesar dele ter reduzido, ficou menor, toda a tecnologia embarcada, eletrônica, faz um controle ali em todo o motor, que ele consegue produzir uma potência que você não conseguia antes em motores maiores. Beleza? Então ali tem o quê? Ajustes mais refinados, em comparado com motores mais antigos, os motores eram mais feitos de forma mais bruta, o acabamento não era tão fino quanto é o acabamento superficial de hoje em dia, né? Então se reduziu o material, se refinou mais a eletrônica e a mecânica para que se obtesse o que? Menos desperdício, redução de preço e redução de custo, né? Então é isso. Podemos comparar uma fábrica a um sistema mecânico, a um grande sistema mecânico, de que forma os ajustes de motores, polias e engrenagens poderia transformar essa fábrica em um sistema mais limpo e eficiente? Olha, hoje em dia, se você for ver, muita coisa está sendo substituída aí por dispositivos elétricos, né? Tem dispositivos mecânicos que estão ali interligados com os dispositivos elétricos. Então, o que está se modificando hoje é o quê? A utilização de correias, a produção de novos materiais também trouxe essa questão aí, a redução de peso do material. Antigamente, engrenagens você só fabricava em aço, hoje você já fabrica de material mais leve, mais barato, faz menos ruído, desgasta menos, tem um menor custo. Então, tudo isso aí está vindo para poder agregar e reduzir custo, ruído, né, desgaste de material e a eliminação assim, de rejeitos sólidos que são produzidos na fabricação desses produtos, né? Antigamente você produzia uma engrenagem gigantesca, você gastava muito material, porque a partir do momento que você remove ali, sai material, que são os cavalos, né, de aço,
você acabava eliminando ele, não tinha um reaproveitamento adequado. Hoje em dia não, esse material é feito sob medida, ele é prensado, você bota a quantidade específica de material, quando sai um material polimétrico, que é um tipo de plástico, né? Ele é mais leve, tem a mesma resistência e um custo menor e a produção muito mais rápida. Você está sendo substituído por esses materiais mais leves, com maior resistência e de produção mais rápida. Você consegue dar uma agilidade no processo, na produção e ter um retorno mais rápido para a empresa. O custo reduz, né? Muito mais. Ou seja, dá mais lucro e ainda é mais sustentável. Exatamente. O material reutilizado, você não precisa estar produzindo um equipamento pesado para poder atender. Se você pode fabricar um material sintético ali, que ele consegue atender do mesmo jeito. E produzir muito mais rápido. Hoje a gente vê o quê? Desculpa, a gente vê o quê? Utilização de impressora 3D. Tem impressora 3D de qualquer tamanho. Hoje você consegue fazer uma engrenagem de impressora 3D, né? Dependendo do dispositivo que você está usando do material, você faz uma com a mesma resistência. Ou seja, não precisa fazer um negócio tão pesado, gastar tanto material, ter tanto desgaste, você vai para a siderúrgica dessa, é uma poluição enorme para produzir uma quantidade de extração ali do minério de ferro e daí trazer o óxido de ferro e o ferro. É um trabalho imenso, é a poluição que joga fuligem na atmosfera, as partículas sólidas na forma de fumaça, fumo de soda, fumo lá dos fornos, né? Então você produzir uma engrenagem, você vai gastar muito menos que isso, poluir menos, é outra coisa, está tudo interligado à questão de redução e os impactos ambientais são bem menores. Né? Um exemplo que podemos falar disso é o polo. O polo mesmo, ele não utiliza essa tecnologia que vai sendo reutilizada. Ele simplesmente só faz usando maior custo, certo? Não, depende. Hoje em dia as empresas têm um controle de qualidade que eles buscam sempre dentro do gerenciamento das plantas industriais, está buscando gastar o mínimo possível com a melhor qualidade na rápida. Então, eles não gostam de perder tempo. Porque uma fábrica dessa aqui, por exemplo, uma Braskem dessa, uma empresa grande porte, ela não pode ficar um minuto parada, senão é um prejuízo de $1 milhão, né? Se uma máquina daquela parar ali, tanto que ali funciona à noite, tem os turnos de trabalho. Então, hoje em dia não, as empresas estão antenadas. Se você tiver uma formação, vocês aqui, sempre tem que estar sempre está buscando se atualizar. Porque essas empresas aí vão acompanhando e vão implantando novas tecnologias. E quem é que faz o controle e a manutenção dessas novas tecnologias? São vocês com a formação aqui técnica, depois fazer sua graduação, mas sempre voltado para a tecnologia. E lá eles sempre buscam essas pessoas que venham agregar, trazer novas tecnologias, porque eles estão avançando, eles precisam de matéria, de mão de obra qualificada para poder acompanhar. Acabou esse negócio de o cara estar carregando uma lata de graxa, já está engraxando tudo, isso é empresa pequena. Hoje em dia não, é tudo muito bem controlado, não pode ter desperdício, não pinga uma gota de um produto lá dentro, sem que eles controlem. Então hoje é tudo muito bem controlado, desperdício, impactos ambientais, até porque se acontecer algum tipo de problema dentro de uma fábrica dessa e tiver um vazamento, eles tomam uma multa violenta, né? Então eles hoje usam o controle de empresas sérias, né? Tem muitas aqui, empresas de grande porte, eles têm um controle rigoroso com a questão de qualidade e controle ambiental, porque eles sabem que se tiver um problema ali, um vazamento, eles vão ser penalizados. E também tem desperdício, quando causa um problema desse, uma multa, ou algum equipamento está com algum problema, isso aí é um prejuízo enorme. Entendeu? São rigorosos até principalmente com quem vai estar lá na fábrica. Tudo, com profissional, com todo mundo. Né? Tem a questão do pessoal também, o vazamento, não só o vazamento de um material, um produto químico para o meio ambiente, como também dentro da fábrica vai causar um impacto. Se parar uma fábrica daquela por um dia, pode ter certeza ali, de grande, muita gente vai ser demitida. Né? Com certeza. Pensando no futuro, como você imagina que os princípios da mecânica poderão contribuir para que as máquinas sejam mais sustentáveis daqui a 100 anos? A mecânica, vamos falar do carro elétrico, por exemplo, que a tendência agora está muito em questão aí, são os carros elétricos. A questão agora é a redução o quê? A saída dos motores, a combustão interna, né? Quer dizer, uma redução. Reduzir a liberação de CO2, tudo isso aí. Aí com isso eles já começaram a fazer a redução dos motores, a tendência é que começa a utilizar carros híbridos, né? Eu acho que, na minha concepção, vou acompanhando a questão da produção do carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico, pela extensão do Brasil, para o modo de vida do brasileiro, que ele viaja por longas distâncias, até que se desenvolva uma bateria que aguente
e a gente tem a poste, né? Tem uma estrutura para que a gente consiga abastecer. Eu acho que o avanço aí maior vai ser dentro dos carros híbridos, né? Que vão utilizar a parte mecânica, que é o motor a combustão, e o motor elétrico conjugado. Mas independente disso, quando isso acontecer, e se acontecer daqui a algum tempo, mais lá na frente, se o mercado for totalmente dominado pelos carros elétricos, a mecânica ainda vai estar sempre presente. O carro ali, a suspensão é elétrica. Quem transmite o movimento do motor elétrico para a roda é um dispositivo elétrico, que é o que a gente já até trabalhou aqui, que a gente discutiu. O sistema de acoplamento ali, tem uma manga de eixo, né, tem um braço que vai ligar do motor até lá na roda, no acoplamento, a gente já discutiu isso aqui no nosso curso. Então, dispositivo mecânico sempre vai estar atrelado nessa área aí, trabalhando com a elétrica pura não tem como. Não é ligar um motor no meio da roda e sair andando. Tem todo um aparato mecânico ali, que está embarcado ali no carro, junto com a parte elétrica que faz aquilo ali acontecer. Então a mecânica vai sempre andar junto ali, porque é indissociável de certa forma. Como é que você produz uma máquina que não tem dispositivo mecânico? Como é que você tem uma prensa que não é mecânica? Você pode acoplar ali outros dispositivos mais modernos dentro com a utilização de motores, sistemas hidráulicos, mas a mecânica sempre está presente. Né? A movimentou é mecânica. Né? Vai ter um rolamento, o motor tem um rolamento. Quem vai fazer o serviço de rolamento? Um mecânico, especializado dentro da área eletromecânica, dentro da área de mecatrônica também. Então, tem muita eletrônica embarcada, você não pode mexer, o carro tem muitos sensores, então você tem que ter um conhecimento avançado ali. E é dentro dessa perspectiva que você já tem que traçar a ideia de vocês do futuro aí para a questão da formação de vocês aqui. A mecatrônica, o curso de mecatrônica daqui é voltado para principalmente a área industrial ou a área residencial. Vocês vão trabalhar tanto com a elétrica, pode seguir com o caminho da mecânica, da eletrônica, e aí vai. É um leque de opções para vocês. Principalmente quando a gente está aqui, né? A gente está no meio do centro do polo aqui de Camaçari, tem várias indústrias, tem várias portas de potenciamento se você tiver qualificado. Então é isso. A sétima pergunta é um pouco parecida, é sobre o mercado de trabalho para esses profissionais. Bem, é o seguinte, ó, tem muito, tá chegando a BID aí, eu acho que é uma oportunidade para quem está correndo atrás, quem está se capacitando. É um mercado que está em crescimento muito grande. A Camaçari, o polo petroquímico tem uma força muito grande, né, na área industrial. Porém, assim, essa formação de vocês também dá uma base de conhecimento para vocês atuarem na parte de mecatrônica residencial, que é automação residencial, né? Controle de automação. A gente vê muito o quê? Casas automatizadas. A casa liga o ar-condicionado sozinho, controla a temperatura, liga o som, liga a câmera, faz tudo quanto é coisa. E nessa área, com a expansão aí, o crescimento econômico e tudo mais, vai trazer o quê? Pessoas que querem modernizar suas casas, que têm poder aquisitivo e têm condições. E também com a questão do barateamento, várias pessoas vão ter acesso a esses dispositivos e quem faz a instalação são profissionais que têm essa formação na área de vocês, eletrônica, eletromecânica, mecatrônica principalmente. Quem é que faz a instalação, faz a configuração do sistema e quem prepara. Então vocês podem trabalhar tanto na área industrial, como podem trabalhar também de forma autônoma, de uma empresa que trabalha em residências, em prédios, entendeu? Grandes estabelecimentos aí, shopping. Se tiver automação, controle, vocês estão lá juntos. Controla qualquer coisa, sistema de ar-condicionado automatizado, sistema automatizado de ar-condicionado em shopping, tudo, fechamento de porta que é automatizado. Então vocês estão nessa toda, até uma cancela de um prédio, é a área que vocês já viram, controle automatizado, né? Controle facial, tem controle facial, você vê condomínio aí que você mete a sua cara ali, ele abre a porta, não precisa nem de porteiro. Quem que dá manutenção? São vocês, quem que faz a instalação, são profissionais com a formação que vocês têm. Pode não ter a formação técnica por enquanto, porque o curso está em expansão, mas o que eles sabem lá, a bagagem vocês conseguem através do curso técnico na área de mecatrônica. É claro que vocês vão ter depois que capacitar outras formações que a escola não dá. Ela dá a base para você ter uma noção do que é cada coisa, não chegar sem saber nada no curso desse. Para que avance isso, mais. É o primeiro passo. Só vai ser valorizado. Isso. Oitava pergunta. De que maneira os profissionais da mecânica podem contribuir para que o desenvolvimento tecnológico seja ao mesmo tempo funcional e sustentável? Como é que o profissional pode trabalhar? Deixar a máquina, além de ser mais tecnológica, sustentável também. Não, eu acho que você tem que reduzir o sustentável. Essa questão, projeto de novas máquinas, né? Eu acho que as máquinas mais antigas
Infelizmente, felizmente elas vão ser substituídas. Enquanto um dispositivo mais antigo, como eu citei até a questão da comparação de um carro antigo com o novo, dispositivos antigos que utilizam motores são mais pesados, tendem a gastar mais energia, né? Então, o que é que vem aí a questão da mecânica? É a criação de equipamentos mais novos, equipamentos mais modernos, com eletrônica embarcada, que faz um motor eletrônico, utiliza motores elétricos, utiliza dispositivos de transmissão de movimento que consomem menos energia, né? Tem um desgaste menor e tem um custo mais baixo, que era comparado há um tempo atrás. Isso a mecânica está aí para modernizar Tinha máquinas, por exemplo, máquinas de prensa hidráulica, eram máquinas enormes, gigantescas. Hoje em dia, uma bancadinha você consegue fazer um trabalho de prensagem, com uma prensa pequena, você consegue fabricar uma engrenagem. Às vezes, máquinas de fazer engrenagem, você precisa de uma máquina geradora, por exemplo, na área de mecânica de usinagem. Uma máquina para fazer uma engrenagem metálica, daquelas que já trouxe para vocês aqui, é a máquina que ocupa um pedaço aqui dessa sala assim inteira. Para fazer uma engrenagem, ela fica ali o tempo todo, quase 1 hora ou 2 para fazer uma engrenagemzinha, ela é enorme, pesa quase 2 toneladas ou mais. Hoje em dia não, hoje tem dispositivos eletrônicos na área de usinagem, que é a parte de usinagem CNC, que é o quê? Usinagem controlada por controle numérico computadorizado. Você digita, faz um desenho daquela engrenagem no computador, passa até essa máquina, e a máquina tem um tamanho compacto comparado com essa máquina. Ela faz várias engrenagens de uma vez só, porque ela fazia uma pesando 2 toneladas, essa que é menor faz sozinha, você não precisa nem olhar. Quando terminar, ela é capaz de ela assobiar para lhe chamar. Então ela tem um tamanho reduzido, produz muito mais, já envolve eletrônica, hidráulica, pneumática, e acelera o processo e gasta muito menos. Então ocupa um espaço menor e gasta menos energia, porque os motores fabricados antigamente tinham uma eficiência menor. Para você ter uma potência, o motor tinha que ser enorme. Com o avanço da tecnologia, motores de alta potência conseguiram ficar aqui na palma da mão. Aqui, eram tão pequenos, a tecnologia foi avançando tanto. Você consegue fabricar um motor de uma potência maior ou igual que motores enormes da década de 30, 20, 30, 40. Hoje você faz um motorzinho que é muito mais potente, bota dentro do bolso e leva. O mercado está tão disputado que as empresas naturalmente elas estão brigando para se desenvolver. Isso, e trocar os equipamentos. Ninguém fica mais com o equipamento obsoleto, não. Hoje é reduzir o custo de manutenção do equipamento, às vezes desse muito antigo, quebra muito. Então a ideia é o quê? Trocar por dispositivos menores, mais modernos e que ocupem menos espaço, façam menos ruído e gastem menos energia. Naturalmente já se torna mais sustentável. Exatamente, Gastou menos energia, equipamento geralmente gasta mais energia. Né? Ou seja, houve uma supervalorização no mercado e eles fazem mais estudos em engrenagem com o menor tempo possível. Exato. A produção é maior. Nona pergunta. Hoje, quais são os maiores obstáculos para aplicar soluções mecânicas sustentáveis nas indústrias? Custo, cultura organizacional ou falta de conhecimento técnico? O que é que faz com que... O que é que impede de se tornar mais sustentável? Nada por enquanto, né? Acho que está avançando tanto, não tem como as empresas elas não há impedido de questão de gestão, de organização da empresa, só que a empresa é muito pequena, mas toda empresa ela busca se modernizar dentro da mecânica ou dentro da elétrica, porque ela quer reduzir custos, né? Então, eu acho que hoje não tem impacto não, só para a empresa pequena, eu acho que o que impede, de certa forma, você modernizar a sua empresa, para que ela se adeque melhor à questão da sustentabilidade, ao equipamento de consumo, é o custo, né? Às vezes o cara não tem condições da empresa, não vou trocar um maquinário que está aqui. Com mais tecnologia. Lógico que ele tem que ter custo mais elevado, mas o cara vai fazer um planejamento e vai fazer a troca, porque a tendência é que se moderniza, até porque ele não perder mercado. Enquanto o concorrente dele já colocou as máquinas com máquinas maiores que produzem mais rápido e ele reduz o custo, ele está com a máquina velha, que ele tem condições. Eu acho que o tecido não é o custo das máquinas, mas a tendência é a ser quebrada aí, né? E vai modificar o mercado. As máquinas mais antigas que consumiam mais vão ser trocadas por máquinas mais modernas. Não tem como correr. Última pergunta. Se você pudesse imaginar uma cidade automatizada, baseada na mecânica sustentável, como funcionariam os transportes, a energia
e as máquinas no dia a dia das pessoas? Não, mas se fosse só da mecânica, eu ia andar só de bicicleta. Porque se tem na mecânica, se for de elétrica, as cidades, eu acho assim, o controle de consumo de energia, né? Eu acho que o reaproveitamento de águas, de chuva, através de coletas automatizadas, direcionamento de água para o reaproveitamento, utilizando dispositivos eletrônicos, né? Porque com bombas automatizadas, fazer a captação de água inteligente, né? O uso de água, tudo utilizando a elétrica e utilizando a mecânica. As cidades inteligentes são assim, a cidade que tem internet em todo lugar, tem o que? Sensores em tudo quanto é lugar, tem alarme, tem tudo, tem a questão do controle de incidentes meteorológicos, né, com chuva, com o sensor já faz o sensor já passa a informação, toda a população já fica informada do que está acontecendo no desastre, pessoas já conseguem fazer o controle dos impactos ali, né, dos danos. Então, usar a tecnologia para isso, a cidade inteligente que consiga controlar e monitorar tudo. É um Big Brother gigante com sensores para tudo quanto é lado, né? Eu acho que a tendência é essa. E essa é a cidade inteligente e sustentável. Fazer o controle de chuvas, direcionamento e reaproveitamento de água, controle de esgoto, tratamento de esgoto inteligente, de forma inteligente, utilizando a tecnologia para fazer o tratamento, né? O monitoramento dessas águas. Acho que é isso. Controle de lixo, redução de resíduos sólidos. Acho que a cidade, por exemplo, o reaproveitamento, ter locais de coleta, locais de processamento desse material, a forma que está sendo aproveitada, dá um retorno para a sociedade desse material reaproveitado. Acho que é isso. Falta investimento, mas investimento aí porque tem um impacto aí, assim, às vezes muito material reciclado sai mais caro você pegar ele reprocessar para fazer do que você produzir o material dele, a matriz lá do zero, né? Você pegar ele depois e processar e reaproveitar, às vezes o processo sai mais caro do que fazer uma nova de novo. Então muitas vezes tem muito ramo aí que ainda não aderiu para aquilo, porque o consumo gasto é maior, às vezes para processar o reciclado, do que produzir uma garrafa de novo. Não sei se a garrafa PET ou cara, mas tem alguns produtos que são assim. Então é mais viável você, em termos de custo, produzir novas, encher o mercado mais de plástico, do que você pegar o plástico que já está aqui utilizado, reciclar e utilizar. Tem que ver essa questão, equacionar essa questão aí do gasto. É isso. Se atrativo. Beleza? Valeu. É isso. Beleza? Tranquilo? Valeu. Valeu. Só foi só. E esse é o fim do nosso podcast. Muito obrigado por assistir.